Aula de protocolos. Quando nós falamos em protocolos, a gente está querendo dizer em normas, a gente quer dizer regras que existem dentro de qualquer local, qualquer instituição, qualquer empresa, com a única finalidade de orientar, de organizar as informações, de organizar a rotina. E a gente sabe que a internação do paciente ela significa um rompimento da família, né? Então, tem esse rompimento do laço entre família, paciente, trabalho, lar. Então, esse afastamento gera N situações. O máximo que a gente consegue e o que a gente consegue dentro da instituição é, além de zelar pela sua segurança e atenção dentro da instituição, é repassar a ele tudo que a gente pode falar. Quando nós falamos em protocolo de admissão, então, a gente está falando na entrada desse paciente na unidade hospitalar, né? Na instituição de saúde ou no setor que você vai trabalhar. Primeira coisa e básico, gente, é identificação. É chamar o paciente pelo nome. O paciente não é a cirurgia que ele vai fazer, ele não é o da bariátrica, ele não é o da cardíaca, ele não é o leito 210, ele não é o da ortopedia, ele não é o ginecologia. O paciente é o seu João da Silva, de 30 anos, que está internado para uma bariátrica, que está internado para uma cirurgia cardíaca, que está internado para fazer uma cirurgia ortopédica. E nós temos obrigação de dizer quem nós somos e o que a gente vai fazer. Né? Então, o nome é uma maneira infalível de fazer o paciente se sentir importante. Seu José, eu sou o Éder e eu vou aferir os seus sinais vitais. Seu José, eu sou o Éder e eu vou dar uma medicação para você agora dormir. É identificação, é o mínimo de conversa que eu tenho que ter com o paciente. Além de orientações básicas, né, gente? Proporcionar com educação, segurança, o conforto para esse paciente antes de qualquer procedimento e após qualquer procedimento. Explicar tudo o que a gente vai fazer para ele, né? Orientar tudo o que vai acontecer, tudo que a gente passa dentro da instituição. Proporcionar um ambiente privativo, né? O que eu preciso fazer? Eu vou dar uma situação e aí eu vou orientar. Agora eu vou dar um banho, então eu preciso fechar essa janela, preciso pedir para ter muita visita no quarto, para essas visitas se retirarem, para eu conseguir dar um banho e deixar esse paciente confortável, para depois a visita conseguir ficar com ele. Né? Então, eu tenho que evitar a exposição desnecessária. Eu vou fazer um curativo no joelho, eu não preciso despir esse paciente inteiro para fazer um curativo no joelho e deixar esse paciente exposto 15 minutos, meia hora que seja. Eu vou manter segredo absoluto de tudo que for fato sigiloso. A gente não fala da doença do paciente para todo mundo. A gente não fala para ninguém, a não ser nossos profissionais colegas. Né? A gente registra no prontuário, mas a gente não fala nada por questão sigilosa, por questão ética, por questão você responde civil e criminal. O paciente pode processar, você pode ser demitido, você pode ser desligado da empresa, você pode ser exonerado de cargo, porque você está faltando com a ética e respeito, que é o mínimo, que é a questão de identificação desse paciente. Se ele tem um diagnóstico que ele não quer que ninguém saiba, ou que poucas pessoas saibam, obviamente, ninguém é difícil, mas isso deve ser respeitado, a menos que são questões que ameaçam a vida do cliente ou da coletividade, né? Então, se esse paciente tem um risco de suicídio, por exemplo, você tem que avisar algumas pessoas, porque senão ele pode realmente cometer um suicídio dentro da instituição. Se esse paciente é algum usuário drogadito, que a gente fala, usuário de drogas, enfim, a gente tem que comentar isso com algumas pessoas, óbvio, né? Médico, da enfermagem, da questão de apoio de segurança, para tentar dar um suporte para isso, a psicologia. Né? Eu tenho que ter isso para a questão de saúde nossa, né? Alguma doença infecto-contagiosa, óbvio que algumas pessoas precisam saber, nada fora da instituição. Higienização das mãos é fundamental, não precisa nem bater na tecla de que isso é tão importante, e principalmente nos dias atuais. Ter certeza do que está prescrito, ter certeza do que está evoluído, e na dúvida a gente questiona. Na dúvida eu volto atrás, eu vou para o enfermeiro, eu vou para o médico e eu pergunto o que está escrito para evitar os erros. Olhem os eventos adversos. Além disso, eu preciso deixar o paciente numa posição confortável ao terminar o procedimento.
se eu fiz todo um auê ali, um agito para fazer o curativo dele, o banho dele, eu não vou deixar ele de qualquer jeito, eu vou deixar exatamente como eu encontrei. Ou se ele estava sujo, eu vou deixar ele limpo. Então, eu vou deixar esse paciente confortável para as demais atividades que ele precisa, o banho, a caminhada, ou ficar com a família, né? Noção de biossegurança. Todos os cuidados que vocês aprenderam em biossegurança, a gente utiliza daqui para frente. Sempre que eu precisar, na dúvida, eu solicito auxílio, eu explico para ele. Ele que está me perguntando se ele precisa ficar de jejum ou não, eu vou orientar. Se eu não sei, eu vou no prontuário, eu vou no profissional médico ou enfermeiro, explico para ele, entendo, explico. Sou eu, de forma intransferível, assumo as consequências dos atos que eu pratico. Isso tudo graças à lei do exercício profissional. Com isso, eu tenho que manter respeito a esse paciente. Respeito é o mínimo que eu tenho que ter para esse paciente que está ali. Então, o que eu faço enquanto técnico de enfermagem dentro da instituição? Na admissão, eu verifico se o quarto está organizado. O paciente vai internar no leito 210. Então, vamos verificar se o quarto 210 está arrumado, realmente está tudo limpo, não tem nada desorganizado. Aí eu vou mostrar as dependências para ele ou para a família, aqui que ele vai ficar, tá? Qualquer coisa pode chamar a gente, nosso posto de enfermagem ali. Aqui está a campainha, aqui está o telefone. Eu vou dar orientações para ele nesse sentido. E, afinal de contas, por alguns dias ele ficará ali. Então, eu explico a rotina. O enfermeiro explica um pouco da rotina da instituição também, neste caso, né? A gente orienta a família nessas questões. Primeira coisa, eu aferir os sinais vitais para eu ver como que esse paciente chegou na admissão. Isso é função do técnico. Ele chegou, vou verificar sinais vitais para ver se está tudo bem. Preciso dar banho? Aí depende, ele veio de algum lugar que não foi dado banho, de outro setor, aí você dá o banho. Não, ele veio de casa, está tudo bem, vai fazer cirurgia, então tudo bem, não damos banho agora, vamos dar o banho depois. Vou auxiliá-lo se tem necessidade, né, a se vestir, a se alimentar. Vou para o posto de enfermagem, lá eu coloco o nome desse paciente, lá eu coloco se esse paciente está em jejum, como é que é a dieta desse paciente. Então, tudo isso eu faço nestes protocolos de admissão. Feito isso, a gente pode entender que este paciente pode ir de transferência. Esse paciente pode sair do setor onde você está, ir para qualquer outro lugar do hospital, ou às vezes até uma transferência interhospitalar, que é para outro hospital. Então, esse paciente pode ser transferido de leito, que é quando ele sai do 210A e vai para o 210B. Na mesma enfermaria, ele mudou só de cama, né? Esse leito seria a cama, então ele muda por alguma questão, enfim, precisa estar mais próximo da porta, precisa estar mais próximo de alguma situação que aconteceu, ou está com problema aquele leito ali. Ele pode ser transferido de quarto, então ele pode estar na mesma clínica médica, no mesmo andar, mas ele estava no 210, agora ele foi para o 201, porque o 201 é bem próximo do posto de enfermagem, foi uma solicitação dele, a equipe acatou, a direção acatou, ou ele é um paciente que é mais solícito, demanda uma atenção um pouquinho maior, e aí ele vai ficar mais perto do posto de enfermagem. Ele pode ser transferido de setor. Ele veio da UTI para a unidade da clínica médica, ele veio do pronto atendimento para a UTI, ele foi da unidade para a UTI. Então, quando ele é transferido de lugar, de setor, que a gente fala de unidade, ou pode ser por um agravamento, ou pelo contrário, porque ele melhorou e saiu da UTI para o quarto, ou ao contrário, do quarto para a UTI porque agravou, fez uma cirurgia. Então, qualquer situação faz o paciente ser transferido de unidade, inclusive de hospital. Às vezes ele internou no hospital X e lá não faz a cirurgia que ele precisa. Ela não dá para dar continuidade. Lá foi feito o primeiro atendimento. E agora ele precisa dar sequência em outro estabelecimento. Quando a gente vai fazer a transferência de um paciente, é obrigação do técnico de enfermagem orientar o motivo da transferência. Da equipe como um todo, né, gente? É claro que você não vai ser o primeiro profissional a falar isso. O médico já vai ter falado isso, mas é importante que você diga por que ele está sendo transferido para outro hospital. Né? Aí já vai saber, você está indo para o hospital X, lá na unidade tal. A gente consegue até saber qual é o leito desse paciente previamente, a menos que está muito lotado.
Mas quando se dá uma vaga de hospital para hospital, já se sabe o setor, o andar, qual é o quarto que vai esse paciente. A gente reúne todas as informações do paciente. Todos os documentos a gente separa no prontuário. Documentos do paciente, né? Muita atenção na hora de separar os exames e não pegar exames de outro paciente que vai permanecer. Então, a gente avisa todo mundo que precisa saber disso. Quando esse paciente vai de alta, ele pode ir de alta por alguns motivos. Ele pode ir de alta melhorado, que é o que a gente mais espera e o que mais acontece dentro dos hospitais. O que ele mais quer quando ele interna é ir de alta, é que durante a hospitalização ele se sinta bem, melhorado, e que ao término do tratamento ele vá de alta. Mas esse paciente na alta precisa também ser atendido por nós. Então é importante que esse paciente já saiba uma prévia de alta. Quem dá prévia de alta é médico. O médico vai dizer, pelo seu tratamento, são os 10 dias, você deve ir de alta dia 9. Então, tudo isso é conversado. Quando a gente vai de alta, nós pacientes vamos de alta, o profissional deve chegar para nós e dizer, o senhor vai cuidar do seu curativo assim, o senhor pode tomar banho uma vez ao dia, cuida para não molhar, sua alimentação pode ser introduzida aos poucos, tome cuidado com a sua incisão cirúrgica, porque você fez uma cirurgia de grande porte, pode lavar com soro. Então, aqueles cuidados básicos são dados, claro, baseado na rotina da instituição. Ninguém inventa do nada um procedimento de que deve ser feito na alta. E da mesma forma, reúno todos os pertences e encaminho com esse paciente. Eu ainda vou até a saída do hospital com esse paciente. Então, ele vai de ambulância, a ambulância está esperando lá embaixo, às vezes a ambulância sobe, o profissional técnico de enfermagem, enfermeiro, enfim, sobe. Mas a familiar está esperando, você leva até o carro, você leva até o táxi. Se ele precisar ir de cadeira de rodas, que na maioria das vezes você dá alta para um paciente de cadeira de rodas, mesmo que ele não ande de cadeira de rodas, por uma questão segura mesmo da instituição, você acompanha ele na cadeira até o carro, depois você traz de volta o instrumento, né? Você traz de volta a cadeira. Você avisa os serviços que ele foi transferido, você avisa os serviços que ele foi de alta, você avisa a nutrição, não precisa mais mandar dieta do paciente João do leito 210, porque ele já foi de alta. Você anota no prontuário como que você deixou esse paciente para alta, que você retirou todos os dispositivos necessários desse paciente para alta. Então, todo esse processo você faz previamente. Quando nós damos alta para esse paciente, né, quando o médico dá alta para esse paciente, ele dá alta médica, melhorado, que é aquela que findou o tratamento, que ele teve uma melhora clínica e que ele recebeu alta com a definição médica. E está tudo certo com ele. No máximo, ele vai voltar para fazer uns exames de rotina ou acompanhamento no consultório. Mas esse paciente pode ir de alta a pedido, que é quando ele não completa o tratamento, por algum motivo, ele por si pede alta. Ele pode fazer isso. O paciente não é obrigado a ficar internado. Ele assina um documento de alta a pedido, ele só comunica que ele está indo de alta, ele quer ir de alta, a gente faz todo o trâmite como a alta comum, só que deixamos claro que foi o paciente que pediu a alta, que ele não está em condições de sair ainda pela avaliação clínica. É isso, pessoal. Um abraço para vocês e até daqui a pouco.